Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Outubro é o mês do idoso e para falarmos sobre cuidados e prevenção à violência contra esta população, conversamos a partir de agora aqui no estúdio com a delegada Ana Luísa Caruso, titular da Delegacia de Proteção à Pessoa Idosa. Delegada, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Câmara. Muito obrigado pela presença. Tudo bem? Obrigada pelo convite, tudo bem. Delegada, então, esse é um trabalho, que tem sido bastante intenso, por parte da delegacia, até porque essa é uma população que ela só aumenta, tem aumentado bastante, e essa é a tendência, delegado? Então... Exatamente, nós temos em Porto Alegre 23% da população idosa já com mais de 60 anos, e todos nós queremos chegar lá, O plano B é pior, Então, nós temos que investir em alertas, isso que vocês estão fazendo aqui, de buscar orientar a prevenção para golpes, para qualquer infortúnio, Isso é muito, muito bom, muito positivo. Perfeito. Delegado, como é que tem sido, o trabalho da delegacia, São muitas denúncias que chegam, como é que tem sido a rotina ali do trabalho? Nós temos inúmeras denúncias na Delegacia de Proteção à Pessoa Idosa. As denúncias vão dos mais variados golpes, porque a população idosa ela é mais vulnerável, Ela já é vista como mais vulnerável e elas são a vítima perfeita para os golpistas. O que é ainda mais triste é quando o idoso ele é vítima de maus tratos e de crimes patrimoniais por parte da própria família, que são pessoas que eles confiam e que muitas vezes querem só se apropriar dos bens deles e não estão preocupados com a saúde e o bem-estar do idoso. A senhora fala em golpes, delegado, isso tem sido corriqueiro, e dos mais variados tipos, A gente já teve discussões aqui na Câmara, debates, nas comissões sobre esse do empréstimo consignado, que entra para o idoso, ele entra numa bola de neve, quando nem sabe que o empréstimo foi feito no nome dele, Então, isso... Exato, acontece muito, dos criminosos de posse dos cartões do idoso, dos documentos, inclusive de fotos, solicitarem abertura de contas, em nome de laranjas, e o golpe dos consignados, que ele é o empréstimo na conta que o idoso sabe que tem, e os criminosos fazem esses empréstimos. O idoso, é um empréstimo que ele é pago com juros, mas é parcelado, então o idoso muitas vezes não percebe na primeira parcela, ele vai perceber na terceira, quarta parcela, e quando ele viu, ele já pagou várias. E assim, a gente tem uma parceria muito boa com a Defensoria Pública do Estado, porque a Defensoria Pública do Estado consegue fazer uma coisa que nós, policiais, não conseguimos, que é mover uma ação civil para fazer com que o banco... que aceitou aquele empréstimo que não veio do idoso e que não se cercou dos cuidados suficientes, que o banco seja corresponsável, e ampare o idoso depois. Porque o que o idoso busca, muitas vezes, é o ressarcimento, Claro, ninguém gosta de ser vítima de crime, mas que ele busca mais um ressarcimento que dificilmente a polícia consegue por parte do criminoso, porque o criminoso já gastou aquele dinheiro. Então, o banco pode, daqui a pouco, ser corresponsável e devolver esse dinheiro. E isso é cruel, delegado? Porque assim, muitas vezes se aproveitam da fragilidade do idoso, como a senhora citou, às vezes são pessoas próximas que abusam da confiança do idoso, e acabam colocando ele numa situação como essa, assim. Temos muitas ocorrências por parte de cuidadores, por parte de familiares. O idoso é uma pessoa que ele muitos não veem maldade, então às vezes ele tem um neto, que o neto já está viciado em drogas e o idoso não vê, ainda vê aquele nenê que ele criou, ele não consegue admitir que ele é roubado, ele não quer ver o neto preso, ele não quer ver o neto sendo punido, então ele acaba protegendo, o idoso muitas vezes ele colabora com a proteção do criminoso dele mesmo. Hoje mesmo nós fomos fazer uma prisão e a mãe era vítima e a mãe chorava. O idoso às vezes tem medo de denunciar e ir para num lar de longa permanência, acontece muito também. Então ele vai aceitando os maus tratos assim silenciosamente
São muitos fatos tristes. Né? E vale lembrar, né, delegado, que quando a gente fala em violência, né, são dos mais variados tipos, né? A física é uma delas, evidentemente, né? Mas, enfim, N tipos de violência, né? Psicológica, financeira, né? Como a gente está citando aqui, né? Então, isso chega a muitos casos, assim, para vocês, de toda dessa gama, né, de delitos, né, delegado? Inclusive, a lesão psicológica, ela ocorre em quase todos os fatos, os casos, porque quando o idoso, por exemplo, é vítima de um golpe, muitas vezes ele quer esconder da família porque ele não quer ser visto como incapaz. Então, acaba que o idoso, ele fica com sequelas com depressão, com se sentindo mal, se sentindo tolo, e acaba que o idoso, muitas vezes, por exemplo, o golpe do bilhete, eles nunca contam para a família. Porque eles dizem, não, vou me interditar. A primeira coisa que eles pensam, vou me interditar, vou me colocar numa geriatria, então é melhor... E aí ele acaba não colaborando com a polícia. Delegado, quando a gente fala em prevenção, né, que tipo de medidas, né, a gente pode orientar, né, os próprios idosos, né, que estamos acompanhando, e também familiares, né, nesse sentido, né, porque, enfim... na verdade, assim, ó, o que a gente precisa ter em mente é... Isso serve para idoso e serve também para pessoas que são menores, têm menos de 60 anos. Nunca acreditar em propostas muito vantajosas. As pessoas muitas vezes caem em golpes porque eles acham que eu vou ganhar um alvará. Eles não têm ação judicial nenhuma, mas eles acham que um advogado diz que eles têm dinheiro para receber, então que depositem 2.000 para ganhar 10. E eles vão, né? E então tem as questões quando a pessoa não tem muita intimidade com informática, que é o normal, né? Sempre se cercar de cuidados, um neto, um sobrinho, um parente que possa orientar, né, para eles não saírem clicando em qualquer link da internet. Muitas vezes é necessário que a família coloque o idoso num lar, né? Porque as pessoas precisam trabalhar, as pessoas precisam, né, não conseguem ficar 24 horas por dia com o idoso. Então, ter cuidado na escolha dessas ILPIs, né? Verificar se tem alvará sanitário, verificar se com alguém que já frequentou o mesmo estabelecimento, se as fraldas são trocadas, se a comida é apropriada, se tem um médico, um enfermeiro responsável, um alvará de funcionamento. Então, é muita coisa para cuidar, mas é essencial, porque se a gente não fiscalizar, se não tiver alguém que fiscalize, né, e eu não estou dizendo que seja a maioria das clínicas, ao contrário, a maioria é muito boa, mas não são todas, e infelizmente, né, algumas que são as mais baratas, assim, um salário mínimo não dá para a pessoa viver nem fora de uma clínica, quanto mais dentro, que tem que pagar os remédios, a clínica em si, os funcionários e tudo, as fraldas, a comida. Então, assim, né, é bom que os filhos, mesmo que os pais não os reconheçam mais, os que têm Alzheimer, os que têm demência não reconhecem, mas os filhos, às vezes os filhos deixam de ir, em razão de achar que o pai não sabe que eles estão ali, né? Mas a gente sabe quem são os nossos pais e avós. Então, é bom sempre ficar por perto para fiscalizar. Até porque tivemos casos recentes, né, delegado? Esse caso de Taquara, né? A clínica também foi interditada, uma clínica clandestina, né, nesse sentido. Então, é importante, né, esse esclarecimento que a senhora traz aqui para esses cuidados também na hora de escolher uma entidade, né, delegado? Sim, exato. Avaliar todas as visitação, né? Avaliar todos esses pormenores aí, né? Para que se tenha um lugar que consiga dar o suporte necessário, legítimo, né? Para essa pessoa, né, delegado? Sim, nós visitamos diariamente lugares que não têm menor condição sanitária, assim, de existir um ser humano habitando lá dentro, né? Não tem, muitas vezes, água encanada, não tem remédios, os remédios são para todos os mesmos, para todos os, né? As fraldas não são trocadas, nós temos situações muito tristes, assim, é um abandono mesmo, que sem querer a gente colabora, né? Porque a gente vê que, assim,
Quando o incapaz é um bebezinho, é uma criança, todo mundo acha bonitinho, todo mundo quer cuidar, né? Troca a fralda, quer ajudar. Quando é o idoso, as pessoas, e é cruel o que eu vou dizer, mas o que eu sinto, assim, as pessoas têm nojo do idoso. E não querem cuidar, às vezes, dos seus próprios idosos. Né? Então, se não tem condições de cuidar, coloca num lugar razoável, pelo menos, né? Mas, assim, não abandona, né? Tivemos um caso recente, até para pegar esse gancho que a senhora está trazendo, né, delegado? Esse caso aconteceu em Montenegro, né? Aquela imagem que apareceu do filho, do filho, né, deixando o pai de 76 anos na casa, na frente da casa do irmão, abandonando ali numa cadeira. Aquilo a gente vê aquela imagem assim, é tão revoltante assim, né, de ver uma cena como aquela, né, delegado? Mas não é rara. Não é rara. Claro que tem casos e casos. Por exemplo, a gente vê muito assim, pais que bateram nos filhos a vida inteira, espancavam a mãe dos seus filhos, né, faziam horrores. E aí chega quando eles fazem 60 anos, eles querem que os filhos cuidem deles. Aí, com certeza, é uma situação que não vai ocorrer, né? Os filhos vão ter resistência. Mas isso é a minoria dos casos. Né? E a gente tem situações em que os idosos querem lucrar pela situação de serem idosos. O trabalho da delegacia ali, delegada, se mantém uma média de delitos, de denúncias que chegam a uma oscilação em determinados períodos, assim? Na verdade, assim, ali a nossa delegacia, ela, por enquanto, ela está trabalhando com os crimes do Estatuto do Idoso e também outros crimes dos mais variados, nos quais a vítima seja maior de 60 anos. Só que essa competência é concorrente com as outras delegacias de Porto Alegre. Os crimes comuns todo mundo pode fazer, os crimes do Estatuto do Idoso só nós. Então, assim, eu não teria como precisar quantas denúncias as outras delegacias têm, mas as nossas têm crescido bastante. Pois é. Delegada, ali na delegacia, né, como é que é a estrutura até para receber, né, se for o caso, receber idosos ali e tal, né, como é que a gente tem algumas delegacias mais especializadas nesse sentido, né, como a que combate intolerâncias, né, da mulher, que tem uma estrutura mais voltada assim, ao acolhimento, né, como é que é ali na delegacia? Nós temos escrivães, inspetores preparados, né, para esse atendimento. Claro que a nossa realidade ali é de não dar conta da demanda. Né? A gente tenta ver os casos mais graves. Claro que a gente vai fazendo todos, mas dando prioridade sempre para os casos que têm risco de vida, para os casos que o idoso está apanhando, que o idoso às vezes está com escadas, que dá para colocar um copo dentro da escada. Nós chegamos numa situação, foi divulgado pelas todas as emissoras, de um idoso que estava numa clínica e ele não tinha condições de fazer higiene bucal e uma mosca, ou sei lá quantas moscas, colocaram 300 larvas de mosca na boca dele. E aqueles bichos começaram a comer ele por dentro e daqui a pouco ele, né, foi internado e 5 dias depois faleceu. Né, por vários motivos, mas era uma pessoa que estava sem cuidado nenhum. Né? Então, esse tipo de caso a gente, né, tenta sempre priorizar. Acontece muito de chegar lá briga de vizinho, minha vizinha me chamou de velha gorda. Claro que a gente vai atender também, mas a gente não pode, por uma questão assim de consciência, né, humana, colocar esses casos, né, briga de condomínio, na frente de casos que podem causar uma lesão grave ou morte, né? Nesses casos, delegadas, de golpes virtuais, né, é difícil identificar quem são os autores, né? Como é que se trabalha também nesse processo de investigação, assim? Não é fácil, né? Mas a gente consegue muitas vezes fazer a identificação. Perfeito. E para quem quiser fazer denúncias, né, delegado, que isso é importante também, né, que contribui, né, com o trabalho da polícia, né, com o trabalho de investigação, especialmente se tiver provas, né, delegado, se puder ajudar com informações, né, com informações precisas, né, para quem quiser fazer esse tipo de denúncia, alguns canais estão disponíveis aí, né, são imprescindíveis, né? Sim, nós temos o Disque 100, Direitos Humanos, nós temos 181 e 197, que são os canais pelos quais nós recebemos denúncias diariamente, e também o nosso balcão da delegacia, né? A delegacia fica
aqui na João Pessoa, na Ipiranga ou na João Pessoa, tem entrada pelos dois lados. E aí lá a gente pode também fazer o atendimento, coletar as informações e iniciar a instauração do inquérito ou do termo circunstanciado, dependendo do que for. Do que for, né? Muito bem, deixa eu reforçar aqui então, né? O Disque 100, né, delegada? Disque 100, então, para denúncias, né? E também outros dois telefones, 181 e 197. Então, aí, para fazer as denúncias. Delegado, queria agradecer a presença da senhora aqui, trazendo essas informações, né, e reforçando, né, a necessidade e a importância, né, que seja imperativo esse cuidado, né, que a gente tenha com os idosos. Queria que a senhora também reforçasse esse apelo, né, para quem está nos acompanhando aqui pela TV Câmara, por favor. É verdade, né? De fato, eu tenho como testemunhar que muitos das prisões que nós já conseguimos, dos indiciamentos que já conseguimos, tiveram a colaboração de vizinhos, de parentes, de pessoas que viram que o idoso sumiu, que o idoso está diferente, né, que o idoso não está pagando alguma conta, mas ele tem uma aposentadoria, então aquilo deve estar estranho. Então a gente, conforme as informações que nos trazem, nós conseguimos iniciar uma investigação e descobrir o que está acontecendo, né, e muitas vezes salvar mesmo o idoso de uma situação desumana que ele esteja vivendo. Perfeito. Delegada Ana Luísa Caruso, titular da Delegacia de Proteção à Pessoa Idosa. Delegada, muito obrigado pela entrevista aqui ao Jornal da Câmara. Um bom trabalho para a senhora e para a sua equipe. Obrigada. Muito bem. Seguimos agora com informações sobre o Legislativo. Vamos conferir os projetos aprovados pela Câmara. A Câmara Municipal aprovou o projeto de lei que determina a criação do Centro de Integração e Valorização do Idoso. Conforme a proposta, o espaço será voltado ao convívio social de pessoas acima dos 60 anos de idade. A matéria foi encaminhada pelo vereador Cláudio Janta, do Solidariedade. De acordo com o texto do projeto, o Centro de Integração e Valorização do Idoso irá oferecer atividades físicas, culturais, recreativas e ocupacionais. Para o autor da proposta, o espaço busca proporcionar dignidade e bem-estar às pessoas da terceira idade. Janta também acredita que as atividades podem ajudar a prevenir doenças e estimular a participação ativa dos idosos que moram no município. O secretário municipal da Saúde compareceu ao Legislativo para prestar esclarecimentos sobre o pagamento do piso nacional da enfermagem. O secretário informou que o governo federal repassou a verba para o município no dia 25 de agosto. No entanto, Fernando Ritter explicou que não havia clareza por parte do Ministério da Saúde de que forma seria feito o pagamento para os trabalhadores. Situação que, segundo o titular da pasta no município, só conseguiu ser resolvida em 25 de setembro, mas ainda com muitas dúvidas por parte da Prefeitura, como, por exemplo, as vantagens fixas e variáveis que compõem o cálculo do piso da enfermagem. O vereador Pedro Ruas alegou que o governo municipal tem errado no cálculo do repasse do piso para os enfermeiros, técnicos, auxiliares e parteiras. O município está usando algumas gratificações que os servidores recebem por outros motivos, outros fatores, para compor o piso. Não. O piso ele é independente das gratificações, elas são pagas sobre o piso. Então é aquela história assim, ó, vale 3 mil, estou dando uma hipótese, 3 mil. Então 1.000 o município considera o básico, o outro 1.000 é gratificação e o outro 1.000 adicionais. Ah, tá pago, 3 mil. Não, é 3 mil de básico, depois calcula as gratificações, depois os adicionais em cima. O secretário adjunto de Administração e Patrimônio explicou que a Prefeitura se baseia em uma cartilha do Ministério da Saúde com as orientações do repasse. Porém, segundo Richard Dias, falta clareza de algumas informações. Cabe a cada órgão, inclusive a administração, fazer o enquadramento dentro dessa planilha, dentro desses critérios. O que ocorre? Por ser uma construção que ela não é padrão, então cada município tem as suas gratificações, a sua situação peculiar. Porto Alegre não é diferente disso.
e para nós existe uma zona muito complexa que não fica claro o que seriam verbas variáveis e fixas. Então, nessa hora do preenchimento, pode sim, existe algumas gratificações que nós mesmos não temos certeza absoluta. Por isso que é fundamental o que o secretário Ritter falou, que nós encaminhamos no dia 6 de setembro um questionamento para ver se a nossa interpretação da norma posta na cartilha, por mais que existam algumas lacunas, estava correta ou não. De acordo com o secretário da Saúde, até o fim de outubro, mais de 4.000 trabalhadores receberão o reajuste do piso da enfermagem referente aos meses de maio, junho, julho e agosto. No entanto, Fernando Ritter afirmou que ficarão de fora os profissionais que atuam em instituições de longa permanência aqui em Porto Alegre. Foi uma decisão do governo federal, deste momento, de garantir o piso para profissionais que atuam em serviços de saúde que estão vinculadas ao poder público, ou seja, que prestam serviço ao SUS. Tá? Inclusive tem instituições de saúde privadas que não vão receber o recurso, só aquelas que são filantrópicas e que prestam serviço para o SUS e que têm contrato com os municípios. O secretário explicou que muitos trabalhadores estão com inconsistências nos dados e não conseguirão receber o repasse nesta primeira etapa. E que este valor referente às pessoas que acabaram não recebendo e deveriam vai ser pago posterior a essa data, porque nós precisamos fazer contratos com os prestadores, garantir isso dentro do orçamento, para a gente poder fazer o pagamento conforme esta regra as leis do município de Porto Alegre para repasse para instituições. A Secretaria Municipal da Saúde montará um grupo de trabalho para rever os critérios postos na cartilha e discutir melhorias no processo de repasse do piso. A sessão da última quarta-feira foi marcada pela posse do vereador Adelicel, do PT. O parlamentar assumiu a cadeira do vereador Engenheiro Comaceto, que se afastou por motivos de saúde. Com 5 mandatos pelo Legislativo, Adeli afirmou que tem como compromisso estimular um debate focado nas políticas públicas que valorizem e defendam as pessoas e as causas humanas. A Constituição já diz que a dignidade da pessoa humana é o centro da nossa Constituição. Para mim, uma cidade tem que ser uma cidade para as pessoas. Então me preocupa que os idosos, hoje 40% dos idosos moram no centro de Porto Alegre. Somos uma cidade que tem mais idosos, a capital que tem mais idosos no Brasil é Porto Alegre. E nós não temos um cuidado nenhum com as calçadas. A sinalização de cruzamento de ruas é escandaloso. Então nós temos que ter essa preocupação. Eu quero fazer disso uma grande batalha aqui na Câmara Municipal. O vereador também disse ter esperança de diálogos e debates mais produtivos no plenário Otávio Rocha. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Confira mais notícias do Legislativo nas nossas redes sociais e no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua audiência, você já sabe, a gente se encontra na próxima edição. Até lá!